bem-vindos ao canal. Meu nome é Aline Daroni e esse vídeo é um vídeo que eu tô muito feliz porque eu estou inaugurando a nova playlist do canal se chama Cantinho da Leitura. É para os amantes da leitura. Todo mundo que gosta de um livro espírita, todo mundo que já leu André Luiz, que acompanha os principais livros espíritas, eu acredito que podem gostar. Então, eu vou trazer toda semana críticas e apontamentos em determinados livros. Pode ser aqueles tradicionais que nós estamos acostumados do mundo espírita, como aqueles que talvez não sejam tão conhecidos, mas a ideia mesmo é fazer um compartilhamento de informações e críticas sobre esses livros, para até mesmo você criar a sua opinião sobre ler ou não ler, ou então verificar se eu penso, talvez, se eu tenho os mesmos apontamentos que você sobre um livro que você já leu. E é claro, aqui vai ser um campo totalmente aberto, no qual, se você já leu um livro e você quer comentar, quer compartilhar também as suas opiniões sobre aquele conteúdo, você pode escrever, pode comentar, a gente vai aprendendo juntos. E também eu vou trazendo nos meus vídeos as colocações mais relevantes sobre essas questões dos livros. Se quer indicar algum, pode indicar. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Esse canal, ele é muito pequenininho e eu tô tentando fazer conteúdos em que eu possa abranger mais pessoas, né? Então, é muito importante que, se você gosta, você dê aquele joinha ou compartilhe com as pessoas que podem gostar desse conteúdo. E, claro, sempre me escrevam, que eu vou ler os comentários e, dentro do possível, a gente vai adaptando para cada vez mais a gente conseguir crescer e abranger o nosso público. Espero que vocês gostem deste conteúdo. Bem, para iniciar, eu escolhi um livro que acabou de ser lançado. Ele foi lançado há mais ou menos um mês e se chama Da Semente ao Fruto do Exu Veludo, tá? Esse livro, para contextualizar eles e você entender de onde que ele vem, é o seguinte: a Casa do Consolador. Vamos começar a falar por ela. Existe uma casa espírita muito famosa chamada Casa do Consolador em São Paulo e que tem uma médium também muito famosa chamada Mônica de Medeiros. A Mônica é uma médium que recebe normalmente o veludo e ela ficou muito mais famosa, e como o próprio espírito também ficou muito mais famoso na época da pandemia, na qual, como eles não podiam fazer palestras presenciais, eles começaram a fazer lives. E nessas lives, o veludo ficou muito mais conhecido com o seu jeito extrovertido de falar, o seu jeito direto de falar, e principalmente as informações que ele trazia sobre o umbral, sobre as coisas que ele vive. E o que acontece? Com isso, criou-se uma gama de pessoas que gostam dele e que ficaram muito curiosas em saber qual que é a sua história, porque ele é um Exu em que muitas vezes se remetia a uma vida passada na qual ele viveu na Revolução Francesa. Então isso gerava muita curiosidade. E até certo ponto, percebeu-se na Casa do Consolador que uma das ONGs parceiras daquela casa espírita, Rancho dos Gnomos, que acolhe alguns animais abandonados ou maltratados, estava precisando muito de arrecadação financeira. Então surgiu a ideia, através do veludo, para que fosse feito um livro contando a sua história e que o dinheiro arrecadado com esse livro poderia ajudar esse rancho. E daí que surgiu a ideia de criar o livro em que conta a história do Exu Veludo, famosíssimo nas lives da Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador. E também foi daí que surgiu a minha curiosidade de querer ler o livro, porque eu também me identifiquei com esse espírito, achei ele muito interessante, muito direto nas falas dele, e principalmente pelos conteúdos que ele traz diretamente do umbral, porque é da onde que ele tem uma cidadela. Então, gente, foi daí que surgiu a ideia. Vamos para as características do livro. Ela tem essa arte de capa que eu achei bem bonita, para ser bem sincera, bem discreta, mas bem bonita. A primeira coisa que me chama a atenção é que nós não temos o nome da médium,
tá? Então, não é tão comum isso. Normalmente, nos livros espíritas, a gente tem espírito tal, psicografado por tal médium ou recebido por tal médium, coisa que não tem não tem na capa, tá? Não é tão fácil você ver o nome da Mônica de Medeiros aqui, que é a médium. Então, é da editora Chendra. Tem, sim, uma citação dentro do livro, no qual ele é informado que é o veludo através de depoimento a Lídia Rabai. Então, provavelmente foi como se fosse uma conversa com a Lídia e ele foi contando a história dele e ela que fez o livro, né? Editou o livro aqui, né? Fez o livro como um todo. Então, é da semente ao fruto, a jornada do Exu Veludo, até se tornar um dos maiores mentores, um dos mentores mais queridos da Casa do Consolador. O livro, ele é um livro fácil de ler, ele tem 210 páginas, as letras são letras grandes, não são letras pequenininhas, tá? Eu li em 4 horas, então, assim, você pode ler no mesmo dia, tá? E é fácil de ler porque ele fala em primeira pessoa. Então, é como se estivesse batendo papo com uma pessoa e a pessoa tá contando a vida dela. Olha, eu nasci em tal lugar, aconteceu tal coisa. Então, é como se fosse literalmente um bate-papo. E é interessante. Então, é na primeira pessoa, é o próprio Veludo que tá contando a sua história. Mas no início ainda vale destacar que o Tupã, o caboclo Tupã, ele faz o prefácio, tá? Então, você vai ter depois informações de quem que é o Tupã dentro da vida do Veludo, tá dentro do livro isso, tá? E também tem uma dedicatória para um amigo especial da Margarete Áquila, que também é muito famosa da Casa do Consolador, que tá sempre nas lives com a Mônica de Medeiros, e que ela faz uma dedicatória logo no início, e que é muito bonito e é muito legal também, tá? Vale a pena esse início do livro. Bem, o livro, eu vou tentar não dar spoiler, mas só para você entender qual que é o conteúdo do livro. O Veludo, ele conta como que ele chegou aonde ele chegou. Então, ele fala um pouco da jornada dele. E ele se remete a desde as épocas das reencarnações anteriores dele em planetas diferentes. Então, ele fala as últimas encarnações que ele teve em 2 planetas diferentes. Ele chega a falar como que era o corpo físico desse planeta, que são totalmente diferentes do nosso, né? Um é humanoide, o outro não é bem interessante isso. E ele conta o porquê das questões morais em que ele foi expurgado destes planetas, ou seja, ele foi expulso do planeta. É mais ou menos os planetas que estão... O que o planeta Terra está vivendo hoje é mais ou menos o que ele vivenciou nesses planetas que ele estava. Que estava no momento de transição, ele não acompanhou, de certa forma, o que tinha que acontecer naquele planeta, então ele foi expurgado. E aí ele conta essas 2 últimas encarnações em planetas diversos, e como que isso ocorreu, o seu desencarne, e como que ele veio parar no planeta Terra. Ele fala que ele chegou aqui e era bem rudimentar, é um planeta bem ainda rústico, podemos dizer assim, e como que foi alguma das encarnações dele, tá? Principalmente referente à última, que é conhecida, que foi na Revolução Francesa. E aí ele conta que ele perdeu a cabeça e como que se deu isso, e até o ponto em que ele passa a governar uma cidadela dentro do nosso umbral do Brasil, tá? Então, como que um espírito que viveu na França foi parar aqui no Brasil? Isso também é falado no livro. Então, o que eu achei do livro em si? Eu achei muito legal, como eu já falei, eu achei um livro gostoso de ler, rápido de ler, fácil de ler, mas se você espera profundidade no sentido de contar detalhes, de saber fatos mais narrados ou mais descritos, você não vai encontrar. É um livro em que ele passa rapidamente sobre alguns fatos.
Então, não existe muita informação e detalhes sobre algumas coisas que ele vivenciou. O que eu senti um pouco falta. Eu gostaria que tivesse mais detalhes, porque é muito curioso, é muito interessante. Mas isso impede uma leitura? Não, não impede. Eu acho que o livro vale a pena mesmo assim, mas não espere grandes profundidades sobre o que ele vivenciou. Eu acho, na verdade, que ele deixa um gostinho de quero mais, porque ele joga algumas informações muito interessantes, mas não se aprofunda. Então você fica assim, mas como que era então essa sociedade? Mas como que eles viviam? Mas me conta mais. Então, quem sabe não tem um segundo livro e que ele passe mais detalhes daquilo que a gente vai ficar muito curioso em entender. Então, ele realmente é en passant sobre os principais fatos, mas que não anula a qualidade do conteúdo ali no sentido da mensagem que ele quer trazer. Eu acho importante a leitura no teor de nós percebermos que tá tudo interligado, enquanto a gente fala de vidas em outros planetas, expurgos, reencarnações, mudança de atitude, tudo isso está presente no livro. Então, nesse ponto é muito interessante porque a gente pode aprender também com ele, tá? Então, a minha nota desse livro, com certeza, é uma das notas máximas, né? Vou dar um 8, não dou 10 por causa de que eu gostaria de ver mais uns detalhezinhos do livro, mas assim, é um 8 mais, um 8A. Vale a pena ler. Outra coisa importante desse livro é a gente se deparar com uma coisa que eu adorei, que ele descreve a cidadela. Então, ele desenha a cidadela dentro do livro. Então, para você que é visual, que gosta de ler algo, mas também ter uma noção do que está sendo falado, isso aqui é ouro. Então, dentro do livro tem um desenho de como que seria a cidadela, que é onde ele é o governador dentro do umbral médio. E ele conta um pouquinho como que é a vivência lá e como que funciona o dia a dia deles ali naquela cidadela. E também uma coisa muito interessante para quem segue a Mônica de Medeiros, para quem segue o canal, para quem segue as lives do Veludo ou tem contato do Veludo lá na Casa do Consolador, é que ele sempre fala do perfil dele. Ah, eu tenho um perfil lindo. Ah, mas eu sou charmoso. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Então, quem tem curiosidade de entender quem é essa pessoa que tanto se elogia, tem um retrato falado dele no final do livro. Então, é legal, porque você coloca um rosto àquela pessoa que se expressa de uma forma com bastante autoestima. Então, é legal também a gente pôr um rosto no personagem, né? Então, a minha análise final repito, vale a pena ler, vai deixar um gostinho de quero mais, quem sabe vai chegar um segundo livro aí. Se você quer comprar esse livro, isso é importante falar, você vai conseguir com capa dura, né? Ou seja, o livro físico, você vai conseguir apenas pelo site da Casa do Consolador, tá? Então você entra lá e pede, chega super tranquilo, eles mandam para você pelo correio, você pode escolher o tipo de envio, de postagem. O valor é um valor que não é um valor muito barato, mas é um valor acessível, você consegue pagar, né? É interessante. Na Amazon tem o e-book para você comprar, mas se você for fora do Brasil, você pode encomendar físico que eles imprimem lá e entregam. Então, repito, se você quer o físico, você vai pela Casa do Consolador. Se você quer o e-book, é pela Amazon. Se está fora do Brasil e quer físico, você pode também pedir pela Amazon, tá? Então, se você gostou desse vídeo ou dessa análise, dá aquele joinha. Anota para mim aqui também se você leu o livro e quais são os seus apontamentos quanto a ele. E até a semana que vem com um novo livro. Boa leitura!